Voltando. Voltou. Então, aqui, ó, né? Troquei o beta por 5, né? Bom, aí eu fiquei com um sistema com duas equações iguais. Aqui, ó. Quando eu troquei o beta por 5, né? Eu ia ter dois caminhos. Ou ia acontecer isso, ou ia acontecer isso, né? Que é quando o determinante deu 0. Só que aí, quando eu troquei o beta por 5, olha só, eu fiquei com um sistema com duas equações iguais. Pessoal, se eu tenho um sistema com duas equações iguais, é como se eu tivesse uma equação só. Tá? É como se eu tivesse ó, só uma. 3x mais 5y igual a 7. Pessoal, isso aqui admite infinitas soluções. Porque para cada valor de x, eu vou ter um valor para y. Então, eu posso ficar colocando infinitos valores para x e infinitos valores para y. Por quê, gente? Porque a quantidade de incógnitas, né, é maior que a quantidade de equação. Porque eu tenho uma equação só com duas incógnitas, né? Isso aqui vai dar um sistema de infinitas soluções, certo? Então, o sistema ele vai ser sistema impossível. Então, resumindo, né? Se o beta for diferente de 5, o sistema ele vai ser SPD, ou seja, única solução. Única solução. Agora, se o beta for 5, for igual a 5, o sistema ele vai ser SI. Ele vai ter infinitas soluções. Aliás, perdão, é SPI. Coloquei SI aqui, mas é SPI, tá? Vai ter infinitas soluções, tá? SPI. Infinitas soluções. E aí, qual das alternativas, então, está certa? A alternativa certa, pessoal, vocês concordam comigo que o sistema, seja ele SPI ou seja ele SPI, então o sistema ele tem solução. Ele tem solução, tá? Tanto faz, ó. Só que aqui ele vai ter uma só. Se o B for diferente de 5, ele vai ter uma só. Se o B for igual a 5, ele vai ter infinitas. Mas ele tem solução, tá? Independente se o B é 5 ou diferente de 5, ele vai ter solução, tá? Então, o correto seria a alternativa C. Ele fala assim, ó, ele possui ao menos uma solução, qualquer que seja beta? Sim, né? Não interessa se ele é 5 ou se ele não é 5. Qualquer valor de beta, né? Qualquer valor que você pegar para beta, ou ele vai ser igual a 5 ou ele vai ser diferente de 5. Tá? Qualquer valor que você pegar para beta, vai fazer o sistema ser SPD ou SPI. Então, ele vai, pelo menos uma solução ele vai ter. Tá? Agora, se ele fosse infinito, aí não. Se ele fosse impossível, aí não, né? Mas nesse caso, como eu só tenho essas duas opções, então, letra C é a correta, tá? Não interessa quem é B. O sistema, pelo menos uma solução ele vai ter. Tá bom? Certo? Ok. Eu vou deixar o exercício 3 para vocês. Tá? Vou dar a resposta. Vocês vão tentar fazer como tarefa, tá? O exercício 3. Resposta é a letra D. Marquem e tentem fazer como tarefa, tá bom? Então, exercício 3, letra D. Tá? Letra D. Ok? Bom, pessoal, eu encerrei aqui o assunto de sistemas, tá? Façam os exercícios lá que eu indiquei para a prova, beleza? Fala, George. Fala, Jeff. Tranquilo, mano? Tranquilo?
Ô, foi mal não ter entrado na primeira aula aí, mano. Tá, a internet tá uma merda aqui, mano. Pô, só passei alguns exercícios, tá, Jorge? Da indicação de prova. Aí você pega aí, pessoal, tá? É, de boa. Peraí, deixa eu ver se eu tô olhando. Vamos agora para o próximo módulo. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho, tá? Eu encerrei aí o assunto de sistemas, tá? Vamos falar agora de números complexos, tá? Próximo assunto, números complexos. Vocês lembram alguma coisa de números complexos? O que é um número complexo? É um número que não é fácil, ele é complexo? Nossa, piadinha ruim, né? Piadinha ruim. O que vocês lembram de número complexo? O que é um número complexo? Número complexo, pessoal, é quando você... Por que surgiu os números complexos, né? Quando você vai resolver uma equação, tá? E aparece uma raiz negativa, né? Isso tirou o sono dos matemáticos, né, do passado, porque eles não sabiam calcular a raiz quadrada de número negativo, né? Com o conjunto de números que nós tínhamos, né? Que no caso seria até os números reais, com esse conjunto de números, não era suficiente para você calcular a raiz quadrada de um número negativo. E aí surgiu a necessidade de você ampliar o conceito de número. E aí surgiu um novo tipo de número, um novo tipo de conjunto numérico, que é o conjunto dos complexos. Tá? Então, vou dar aqui um exemplo, né? Quando você tem uma equação que, para resolver essa equação, você precisaria calcular uma raiz negativa, tá? Embora historicamente, tá? Historicamente, o número complexo ele surgiu da resolução de equações do terceiro grau, tá? Ele surgiu da resolução de equações do terceiro grau. Eu vou fazer aqui com uma equação do segundo grau, tá? Mas historicamente iniciou-se o estudo dos números complexos porque para resolver uma equação do terceiro grau, eles precisavam calcular uma raiz negativa, tá? E aí começaram a estudar novos tipos de números para calcular essas raízes negativas. E aí levou-se esse conhecimento para resolução de equações do segundo grau. Lembra lá quando você ia calcular o delta e o delta dava negativo? Quando o delta dava negativo, a gente parava a conta, né? Opa, então não dá para calcular quando o delta deu negativo. Então, a gente falava que a equação ela não tinha solução. Mas ela não tinha solução dentro do campo dos reais. Mas, dentro do campo dos complexos, agora ela vai ter. Tá? Porque aí a gente consegue calcular a raiz quadrada de negativos usando a ferramenta dos complexos. Então, aqui, ó, se eu fosse calcular essa equação, né? A raiz dessa equação. Então, se eu fosse calcular o delta, o que seria meu delta aqui, né? B quadrado menos 4AC. Lembram lá, né? Moreninha linda do meu bem querer. Delta é B quadrado menos 4AC. Lembra lá da musiquinha? Então, delta é igual. Foi péssima também, né? B ao quadrado, gente, menos 4 ao quadrado, que é 16, né? Então, já vou colocar direto, tá? Menos 4 ao quadrado, que é 16. Menos 4 vezes o A, que vale 1, e o C, que vale 8. Delta é igual a 16 menos 24. Tá? E aí a gente começou, matemáticos começaram a entrar num dilema. Tá? Por quê? O delta deu negativo. Né? O delta deu negativo aqui. Opa, 32. Oh, 32.
Não tirei 24. Então, aqui, ó, o delta vai dar menos 16 aqui, né? E aí os matemáticos entraram num dilema. Por quê? Para você calcular o x, você teria que calcular a raiz quadrada de menos 16. Aí eles pensaram o seguinte, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Quando você vai calcular aqui, ó, usando Bhaskara, né? A gente parava aqui, né? A gente falava que não tinha solução. Mas agora vai ter. Se você usar na formulinha de Bhaskara, ó, x vai ser igual, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então, x igual. Aí o menos b, ó, o b é menos 4, né? Então, vai ficar menos com menos, que vai dar mais. Então, aqui vai ficar 4. Mais ou menos a raiz de 16, dividido por 2 vezes o a. Vai dar 2 no caso, né? Raiz de menos 16, né? Aí, essa raiz de menos 16 aqui, ó, é que dava o problema. Aí os matemáticos pensaram algo nesse sentido aqui, ó. Bom, raiz quadrada de menos 16. Ela pode ser escrita da seguinte forma. Raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Correto? Bom, tem uma propriedade que diz que quando tem uma multiplicação, eu posso separar isso aqui. Então, isso daqui seria a mesma coisa que a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de menos 1. Ok. Deu uma melhorada aí na situação, né? Raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ficar 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. O problema é essa raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, o que eles fizeram para resolver esse problema? Eles pegaram essa raiz quadrada de menos 1 e criaram um símbolo para ela. Chamaram isso daqui de unidade imaginária. E representaram pela letra I. Tá? Então, aqui ficou letra I. Então, esse I, pessoal, chamado de unidade imaginária, é a raiz quadrada de menos 1. Tá? Unidade imaginária. Beleza? Unidade imaginária. E aí, como é que ficaria, então, a minha solução dentro dos números dos complexos? Então, ficaria o seguinte, ó. Eu continuaria essa conta. Então, x seria igual a 4, mais ou menos. Eu sei a raiz, eu não sei a raiz de menos 16, mas eu sei a raiz de 16. Né? A raiz de 16 é 4. Então, ficaria 4 vezes a raiz de menos 1. Não é? Dividido por 2. Correto? Só que a raiz de menos 1 é I. Então, vai ficar assim, ó. X igual 4 mais ou menos 4i dividido por 2. Né? Aí, simplificando aqui, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. Mais ou menos 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vai ficar 2 mais ou menos 2i. Essas são as minhas duas raízes, tá? Então, x1, 2 mais 2i. E o x2 seria 2 menos 2i. Pronto. Aí, eu encontrei uma solução dentro de um novo tipo de conjunto numérico, que é o conjunto dos complexos, certo? Todo número complexo, ele tem essa estrutura aqui. É um número somado, né, um número real somado com uma parte imaginária, certo? Então, isso é conjunto dos complexos. Então, o que aconteceu? A gente, né, na história da matemática, começou com os números naturais. Depois o homem percebeu que tinha algo além dos naturais, que seriam os negativos, né? Então, os números inteiros, né? Aqui os números naturais, eles ficam dentro do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros ficam dentro de um conjunto maior ainda, que é o conjunto dos racionais. Certo? E o conjunto dos racionais, juntamente com o conjunto dos irracionais, compõe o conjunto dos números reais, tá? Então, aqui, ó, aqui dentro desse quadrado,
está qualquer número real, tá? Que é o número que os matemáticos conheciam até então. A partir daí, aumentaram esse conceito e criaram o conjunto dos números complexos. Então, todo número real também é um número complexo, mas nem todo complexo é um número real, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Esses números aqui são complexos, mas não são reais, tá? Então, qual que é a forma algébrica? Todo número complexo, ele pode ser escrito da seguinte forma, ó. Vou representar o número complexo pela letra Z. Tá? Pela letra Z. Então, todo número complexo pode ser escrito como A mais BI. Esse I é a unidade imaginária, né? Esse I aqui é a raiz quadrada de menos 1, certo? Esse A é chamado de parte real. É o valor real aqui. No caso, o nosso exemplo aqui seria o 2, ó. Tá vendo? Esse B é o número que multiplica a unidade imaginária. Então, como ele multiplica a unidade imaginária, ele é chamado de parte imaginária. Então, a parte imaginária aqui, por exemplo, é o 2. E a parte imaginária aqui é o menos 2, tá? Então, a parte imaginária é o número que está do lado do I, tá? Porque o I é a unidade imaginária. Tá? Então, aqui, ó, exemplo, né? Ó, 2 mais 3i. Parte real é 2. Né? Parte real aqui é 2. De laranja. E a parte real é 2. E a parte imaginária é o 3. Tá vendo? Aqui o 3 é a parte imaginária. Aqui, a parte real é o 4. É o 4. E a parte imaginária é o menos 2. Aqui, a parte real é o menos 1. E a parte imaginária, ó, quem que multiplica o I aqui? Quando não tem, vale 1, né? Então, é como se você tivesse 1 aqui na frente. Certo? A parte imaginária é 1. Aqui, ó. Isso aqui é um número complexo? É. Tá? A parte real é 4. Só que a parte imaginária, ela é 0. Tá? Eu poderia escrever isso aqui da seguinte forma, ó. Né? Isso aqui pode ser escrito como sendo 4 mais 0i. Né? Então, todo número real também é um número complexo. De parte imaginária, 0. Tá? Então, aqui, a parte real é 4 e a parte imaginária é 0. Bom? E aqui, ó, isso aqui é um número complexo? É, né? É um número complexo. No caso aqui, eu não tenho a parte real. Então, eu poderia escrever, na verdade, eu tenho, só que ela vale 0, né? Então, eu poderia escrever isso aqui como 0 mais 2i. Então, aqui, a parte real é o 0 e a parte imaginária é o 2. Beleza? Certo? Bom, esse comecinho aqui de complexo é bem facinho, bem tranquilinho, tá? Igualdade de dois complexos. Quando que dois complexos são iguais, gente? Quando a parte real de um for igual à parte real do outro e a parte imaginária de um for igual à parte imaginária do outro. É isso. Então, se eu tenho aqui, ó, o C e o W, são dois números complexos. Se eles são iguais, então, ó, quem é a parte real aqui? É o X. A parte real aqui vai ser o A. Então, se eles são iguais, então, primeiro, o X tem que ser igual ao A. E a parte imaginária também tem que ser igual. Então, o Y teria que ser igual ao B. Tá? Então, se eles são iguais, então o X teria que ser igual a A e o Y teria que ser igual ao B. Joia? Tranquilinho isso, né? O que é o conjugado de um complexo? O conjugado, pessoal, é quando você troca o sinal só da parte imaginária. Tá? Só da parte imaginária. Então, aqui eu tenho um complexo Z igual a 2 mais 3i. Tá? 2 mais 3i. O que vai ser o conjugado dele? Eu vou trocar o sinal da parte imaginária. Então, vai ser 2 menos 3i. Tá? O conjugado eu represento com uma barrinha em cima. Tá? Então, com essa barrinha em cima, significa que eu estou pegando o conjugado do Z. Tá? E o Z aqui, no caso, é o 2 mais 3i.
o Z aqui, ó, 4 menos 2i. Então, o Z barra vai ser 4 mais 2i. Você troca só o sinal da parte imaginária, né? Que é o sinal que fica aqui no meio, tá? Aqui, o Z, menos 1 mais i. O Z barra vai ser menos 1, ó. Eu mantenho o sinal da parte real e troco o sinal da parte imaginária. Tá? O Z é 4. Bom, no caso aqui, pessoal, a parte imaginária, ela é 0, né? Então, mais 0 e menos 0 dá na mesma. Então, aqui, no caso, o Z barra vai continuar sendo 4. Aqui o Z é 2i. O Z barra, você troca o sinal da parte imaginária. Então, vai ser menos 2i. Tá bom? Beleza? Tranquilinho, né? Vou tirar print aí, ó. Potências de I. Gente, a gente sabe o quê? A gente sabe que o I é a raiz quadrada de menos 1, certo? Então, ó, o I, ele é a raiz quadrada de menos 1. Beleza. Então, vamos ver algumas potências aqui. Todo número elevado a zero vai dar 1. Tá? Inclusive, o próprio I. I elevado a zero é 1. I elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, aqui vai dar I mesmo. Tá? Agora, o que é I ao quadrado, pessoal? Bom, eu sei que I é igual a raiz quadrada de menos 1. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, ó, como é que vai ficar elevando os dois lados ao quadrado? Então, vai ficar assim, né? Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Certo? Então, no caso, I ao quadrado. Aí aqui, ó, vou cancelar o expoente com o índice. Tá? Então, I ao quadrado vai ser menos 1. Tá? Então, você pensa, né? Que número que você leva ao quadrado, né, o número que você leva ao quadrado que vai dar menos 1. Né? Vai ser o próprio I. Então, I ao quadrado menos 1. Certo? E o que é I a terceira? I a terceira é I ao quadrado vezes I, né? Só que I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes I vai dar menos I. Então, ficou assim, ó. 1I menos 1 menos I. Tá? 1I menos 1 menos I. Se você for calcular o I à quarta, você vai ver que ele vai começar a repetir. Tá? O que é I à quarta? Ó? O I à quarta é a mesma coisa que I ao quadrado vezes I ao quadrado. Certo? Só que I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1, que é 1. Ó, tá vendo que ele começou a repetir? Tá? O que seria I à quinta? I à quinta é o I à quarta vezes o I. O I à quarta é 1. 1 vezes I vai dar I. Ó, tá vendo? Começou a repetir. Tá? I à sexta. O que é I à sexta? É o I à quinta vezes o I, né? I à quinta é I. Vezes I vai ficar I ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1. Ó, começou a repetir. O que é I à sétima? I à sétima é o I à sexta vezes o I. O I à sexta é menos 1. Menos 1 vezes I vai dar menos I. Ó, tá vendo? Então, pessoal, potências de I ou vai dar 1, ou vai dar I, ou vai dar menos 1, ou vai dar menos I. Tá? Não vai fugir desses resultados. Agora, perceba o seguinte. Tá? Perceba o seguinte. Tá vendo que ele se repete de 4 em 4? A cada grupinho de 4, ele começa a se repetir. Então, ó, o que acontece? Se eu pegar o expoente e dividir por 4, o resto ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3.
Tá? Quando eu pego um número e divido por 4, ou o resto vai dar 0, ou o resto vai dar 1, ou o resto vai dar 2, ou o resto vai dar 3. Não tem outra possibilidade, né? Observa o seguinte, ó. Quando eu pego o expoente e divido por 4, o resto vai dar 0. Então, o resultado da potência vai dar 1. Se eu pegar o expoente e dividir por 4, no caso aqui o expoente é 5, né? 5 dividido por 4 vai dar resto 1. Tá? Então, o resultado vai ser I. Se eu pegar o 6 e dividir por 4, o resto vai dar 2. Tá? Então, o resultado do I elevado à sexta vai ser o mesmo do I elevado a 2, que é menos 1. Mesma coisa o 7, né? Se eu pegar o 7 e dividir por 4, vai dar resto 3. Tá? Então, o resultado vai ser menos I. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, né, quanto que é I elevado a 203? Basta você pegar o 203 e dividir por 4 e ver quem é o resto. Tá? Então, ó, 203 dividido por 4. Então, aqui vai dar 5. Aqui vai dar 0, né? Não sobra nada. Abaixa o 3. Quantas vezes o 4 cabe de um 3? Nenhuma, né? 0 vezes 4 dá 0, para 3 vai sobrar 3. Então, pessoal, 203 dividido por 4 vai dar resto 3. Então, I elevado a 203 é a mesma coisa que o I elevado a 3. E I elevado a 3 vai dar menos I. Tá? Então, I elevado a 203 vai dar menos I. Tá? Então, é só você pegar o expoente, dividir por 4 e ver o resto. Se o resto é 0, o resultado vai ser esse. Se o resto é 1, o resultado vai ser esse. Se o resto é 2, o resultado vai ser esse. E se o resto é 3, o resultado vai ser esse. Beleza? Ok? Operações com os números complexos. Galera, muito fácil isso daqui, tá? Como é que você soma dois números complexos? Você vai somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Não tem segredo, tá? E a subtração, mesma coisa. E na multiplicação? Aí você vai ter que fazer uma distributiva, tá? Então, vamos lá. Eu tenho dois números complexos aqui, o Z e o W, tá? Eu quero somar. Então, vai ficar, ó. Vou fazer de azul aqui. Então, vai ficar 2 mais 3i. E eu quero somar com o W, que é 1 menos i. Então, ó, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 2 mais 1 vai dar 3, né? E 3i com menos i vai sobrar 2i. Então, resultado dessa soma vai ser o complexo 3 mais 2i. A subtração é a mesma ideia, né? Só que você tem que tomar um cuidado que esse sinal de menos, ele vai trocar todos os sinais do W, tá? Então, ó, Z, 2 mais 3i, certo? Então, eu vou colocar um parênteses aqui, tá? Menos o W, que é 1 menos i. Certo? Quando você tem um sinal na frente de um parênteses, esse sinal vai trocar o sinal de todo mundo aqui de dentro. Então, vai ficar 2 mais 3i menos 1 mais i. Então, parte real com parte real. 2 menos 1 vai dar 1. 3i mais i vai dar 4i. Fechou, tá? Tá aqui. Ok? Tranquilinho, né? Na multiplicação, você vai ter que fazer distributiva, tá? Aí, quando você for fazer distributiva, você vai ficar com potência de i. Então, vamos lá. Z vezes W. Então, ó, 2 mais 3i vezes 1 menos i. Então, vamos lá. Para a distributiva, o 2 com o 1 e o 2 com menos i. Então, vai ficar 2 menos 2i. Aqui, 3i vezes 1 vai dar 3i. E 3i vezes menos i, ó, agora a potência de i. Cuidado com o sinal aqui, hein? Ó, mais com menos vai dar menos, né? Menos 3i ao quadrado, tá?
menos 3i ao quadrado. Fechou? Certo? Bom, vamos ver o que dá para juntar, então. Ó. Primeiramente, gente, o que é i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Tá? I ao quadrado. Então, já vou trocar esse i ao quadrado aqui por menos 1, tá? Ó. I ao quadrado, eu sei que isso daqui é menos 1. Cuidado com regrinha de sinal, tá? O 3 aqui está negativo, hein? Então, menos 3 vezes o menos 1 vai dar mais 3. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. 2 menos 2i mais 3i, ó, menos 3 vezes o menos 1 vai dar mais 3. Certo? Porque o i ao quadrado é menos 1. Então, o resultado final vai ficar, ó, 2 com 3 vai dar 5. Devo 2i e tenho 3i. Eu vou ficar com 1i só. Então, vai ficar 5 mais i. Certo? Tá? Tranquilinho, né? Então, vamos para a página 216. Módulo 46. Exercício número 1. A parte real das raízes complexas da equação é... Então, ó, ele tá falando que as raízes vão ser complexas, né? Ele quer saber qual que é a parte real, tá? Dessas raízes. Então, vamos calcular. Então, vai ficar, ó. Se eu calcular o delta, né? Vou fazer de azul. Então, calculando o delta aqui, b quadrado menos 4ac, né? Então, menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos 4 é 4b ao quadrado menos 4 vezes o a vale 1, o c vale 13. Certo? Então, o nosso delta aqui, ó, vai ficar 16 menos 4 vezes 13, que vai dar 52. Correto? Tá? Então, o nosso delta, ele vai dar menos 36, negativo. Eu tenho 16, eu devo 52, eu vou ficar devendo 36, né? Delta é negativo. Então, as minhas raízes vão ser complexas. Então, agora eu vou lá no Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, x igual menos delta, né? Menos, o b vale menos 4. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 4 mais ou menos a raiz de menos 36, certo? Dividido por 2 vezes o a. O a vale 1, então vai ficar 2 aqui. Bom, quem é a raiz de 36? A raiz de 36 vale 6. Vai sobrar menos 1 aqui dentro, né? Então, eu vou ficar com o seguinte. Quem que vai ser aqui o meu x1 e o meu x2? Ó, então, o meu x1 vai ser 4 mais... A raiz de 36 é 6. O que vai sobrar dentro da raiz aqui? O menos 1. Só que a raiz de menos 1 é i. Então, vai ficar 4 mais 6i dividido por 2. Correto? E quem que vai ser o meu x2? 4 menos a raiz. A raiz de 36 é 6. Vai sobrar o menos 1 aqui dentro. Então, vai ficar menos 6i dividido por 2. Então, aqui, 4 por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, 2 mais 3i. 4 dividido por 2 é 2. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Menos 3i. Tá? Então, quem que é a parte real das minhas raízes? É o 2, ó. Ele só pediu a parte real. Tá? Então, dá a alternativa B. De bola. Certo? Só uma observação, pessoal. Quando eu tenho duas raízes complexas, uma vai ser o conjugado da outra. Tá? Ó, quem que é o conjugado de 2 mais 3i? 2 menos 3i. Tá? Quem que é o conjugado de 2 menos 3i? 2 mais 3i. Então, quando eu tenho
uma raiz complexa numa equação de segundo grau, tá? A outra raiz complexa vai ser o conjugado. Tá bom? Exercício 2. Vou ver aqui o 2. Eu vou deixar o 2 como tarefa, tá? Marque o 2 aí para vocês fazerem. O resultado do 2, tá? Letra A. Marquem aí. O K dá 4. E na letra B, o K é 5/4. Tá? Então, na letra A, o K é 4. E na letra B, o K é 5/4. Tá bom? Fazer o 3. Então, considere o número complexo z igual a i elevado a 193 mais i elevado a 804. Sabe-se que x é a parte real de z e y é a parte imaginária. Né? E o que o x e o y representa aí? Ele representa as coordenadas de um teatro aí numa cidade, tá? Então, o x é a parte real e o y é a parte imaginária. Então, vamos calcular essas potências aqui, tá? Bom, o que é i elevado a 193? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o 193, dividir por 4 e ver quem dá o resto, tá? 193 dividido por 4. Então, aqui vai ficar... Então, aqui a gente vai ficar com 4. Aqui vai sobrar 3, abaixa aqui. Então, vai ficar 8 e vai dar resto 1, né? Então, o resto deu 1. Então, isso aqui vai ser igual a i elevado a 1. I elevado a 1 é i. Tá? I elevado a 1 é i. Agora, o que é i elevado a 804? Então, eu vou pegar o 804 e vou dividir por 4. Então, aqui a gente vai ficar com 2, vai dar 202, né? 201. Aqui. Aí o resto vai dar 0. Então, vai ficar i elevado a 0. I elevado a 0 é 1. Então, o número complexo z, ele vai ser 1 mais i, né? 1 mais i. Certo? O x é a parte real, que é 1. O y é a parte imaginária, que também é 1. Então, as coordenadas do teatro é 1 e 1. Aí ele pergunta qual quadrante que fica, então, essas coordenadas, gente? 1 e 1 estão em qual quadrante? Estão no quadrante, no primeiro quadrante, né? Do plano cartesiano. Então, primeiro quadrante, o que dá a alternativa A. Tá joia? Então tá aí, pessoal. Na aula que vem a gente faz o próximo módulo e não faltem na última aula, hein? Eu vou falar de probabilidade. Fechou? Fechou, Jeff. Tamo junto. Beleza, pessoal. Abraço. Até daqui a pouquinho. Até mais.